Alô, amigos, é um prazer estar de volta com vocês para continuarmos a nossa classe bíblica do Apocalipse. A verdade é revelada no Apocalipse. É um prazer ter vocês aqui com a gente, assistindo a essas aulas, e juntos nós podemos aprender de Cristo. Então, a função dessas aulas do Apocalipse é para esclarecer, para interpretar e orientar as pessoas sobre o verdadeiro conteúdo do Apocalipse. Não esquecendo que nós trabalhamos dentro da escola profético-histórica, em que os fatos históricos que vão acontecendo, eles vão confirmando as profecias bíblicas. A profecia projeta o fato no futuro e a história confirma, quando esse futuro chega, a história vai confirmando e fazendo o relato já de um fato passado. Porque a história trabalha com o passado. A história relata os fatos acontecidos. E a profecia, especialmente de Daniel e Apocalipse, eles revelam os fatos que irão acontecer. Então, profecia e história se combinam muito bem quando se trata das profecias de Daniel e Apocalipse. Especialmente esses dois livros, que são livros proféticos por excelência. Vamos orar? Querido Deus nosso, nós voltamos a estudar o Apocalipse e precisamos de ajuda, a tua ajuda. Que o Espírito Santo clareie a nossa mente, tanto minha, que estou falando, como daqueles que estão ouvindo, para que a tua palavra se faça eficaz na minha vida e na vida dos nossos ouvintes, daqueles que assistem o programa. Dá-nos sabedoria em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao capítulo 7. Fala sobre os 144 mil selados de Israel. Eu chamo esse capítulo 7 de o grande intervalo. É um momento que vai desde o início do sexto selo e que prepara o cenário para a segunda vinda de Jesus. É um intervalo. Eu me lembro que quando eu leio a parábola das 10 virgens, em Mateus 25, ali fala que houve um tempo de tardança para o noivo. As virgens adormeceram, elas foram para a festa de casamento, para as bodas, mas o noivo demorou. O noivo não chegou na hora que elas esperavam. E 5 virgens tinham levado azeite de reserva e 5 virgens tinham levado azeite somente na vasilha, esperando que tudo acontecesse com naturalidade. Nesse espaço de tempo, as 10 virgens dormiram. E quando o noivo chegou, deu-se o alarme, né? É chegado o noivo. E as 10 acordaram, mas 5 delas viram que não tinham azeite suficiente para continuar na festa, para entrar para o banquete nupcial e continuar na festa. Somente 5 delas tinham azeite de reserva. E elas não podiam ceder o seu azeite de reserva para as companheiras. Então as outras saíram para comprar no meio da noite. Quando chegaram já era tarde demais e a porta não foi aberta para elas. É uma parábola que indica que há pessoas, crentes, que se preparam para a vinda de Cristo, mas não se preparam o suficiente. Se preparam em parte, mas não se preparam o suficiente. Já há outros crentes que se preparam devidamente, tendo reserva do azeite. Esse azeite é uma referência ao Espírito Santo. Alguns se deixam guiar pelo Espírito Santo o tempo todo, outros se deixam guiar algum tempo pelo Espírito Santo, mas depois começam a dar ouvidos a ensinos errados, a dar ouvidos a doutrinas que não são bíblicas e se perdem.
enquanto estão esperando Jesus, se perdem. Por quê? Porque não deixaram que o Espírito Santo conduzisse suas vidas até o final do tempo, até quando morrem ou até o fechamento da porta da graça. Então essa parábola é uma advertência. Jesus sempre usava a expressão, a hora que não esperais, eis que ele vem. Então vem numa hora que não espero, quer dizer, as pessoas estão cuidando de si mesmas, de seus negócios, sua vida pessoal, e deixam de se preocupar bastante com o preparo para a segunda vinda de Jesus. E é nisso que eles são tomados de surpresa. Por quê? Não deviam ser tomados de surpresa, porque deviam estar preparados o tempo todo para quando Jesus voltar. Mas nem todo mundo se prepara devidamente. O que nós podemos pedir a Deus, devemos pedir a Deus, é que nos mantenha alertas, vigilantes, sem dormir. Não podemos dormir, nós temos que estar vigilantes. E o vigia, ele não deve dormir, porque ele não sabe a que hora viria o assaltante para roubar a sua casa. Jesus disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A mesma coisa é esse caso aqui. Mas nós chamamos de um grande intervalo. Por que o grande intervalo? É porque esse evento, ele acontece num período de tempo que antecede a segunda vinda de Cristo. Nós chamamos isso de tempo de tardança. É como se Jesus, já era para Jesus ter vindo. Os acontecimentos estão ocorrendo, as profecias estão se cumprindo, os sinais estão aparecendo no céu e na terra. Mas Jesus não veio ainda. Por que Jesus não veio? Ora, Jesus não disse nem a hora, nem o dia, nem a hora que voltaria. Mas que nós nos mantivéssemos alertas, acordados, vigilantes, porque quando ele vier não sejamos tomados de surpresa. Então nós estamos vivendo esse tempo, chamado tempo de tardança. Nós estamos esperando Jesus voltar há muito tempo. Especialmente de 1844 para cá, são mais de 170 anos que já se passaram. Jesus não veio. Eu, pelo menos, pensava que Jesus voltaria por volta do ano 2000. Não que há uma doutrina bíblica baseada nesse ano. Não existe doutrina bíblica dizendo que Jesus viria no ano 2000. Porque não existe data para a volta de Cristo na Bíblia. Jesus disse assim, como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Os homens casavam, se davam-se em casamentos, compravam, vendiam. E até que veio o dilúvio, e o dilúvio apanhou de surpresa. Eles pensavam que ainda ia demorar muito, foram aconselhados a não se preocupar com o dilúvio. Quem sabe os cientistas da época diziam que era um fato que não ia acontecer, porque nunca havia chovido na terra. Como é que Noé construiu uma arca baseada numa promessa de que viria uma chuva tão grande que iria destruir toda a terra? Então, os cientistas, entre aspas, daquele tempo, começaram a aconselhar as pessoas nos meios de comunicação de que Noé estava acreditando numa utopia e que não ia acontecer aquilo que Noé estava prevendo, que era a chegada do dilúvio. Até que veio o dilúvio, pegou todos de surpresa, menos Noé e sua família, que já estava na arca, dentro da arca, há 7 dias, quando as águas do dilúvio caíram. A mesma coisa foi, disse Jesus, Sodoma e Gomorra, o tempo de Ló. A mesma coisa, comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, cuidavam dos seus negócios, tranquilamente. O próprio Ló, está em Gênesis 19. O próprio Ló e sua família não estavam preparados. Foi preciso os anjos quase arrancarem eles pelo braço para poder tirá-los de Sodoma, porque o dia estava amanhecendo e eles estavam remanchando, se demorando, cuidando dos seus interesses. Foi que os anjos pegaram eles e os tiraram da cidade de Sodoma. A esposa de Ló, não acreditando muito o que ia acontecer, tentando comprovar que o dilúvio ia acontecer mesmo, ela olhou para trás, como quem diz assim, eu vou ver se isso é verdade.
aí petrificou-se, se transformou numa estátua de sal, perdeu a vida, perdeu a salvação, perdeu a família, perdeu tudo. Então isso pode acontecer com a gente, ficar preocupado com as coisas dessa vida, preocupado em ganhar dinheiro, que não é ruim ganhar dinheiro, ter um bom trabalho, ter uma boa casa para morar, um carro para a família, nada disso é pecado, nem está errado. Mas às vezes o interesse da gente nas coisas materiais é tão grande que não passa disso. E nós ficamos prisioneiros das coisas desse mundo, do dia a dia, prisioneiros dessas coisas, e não cuidamos dos interesses celestiais, das coisas celestiais. O que é que acontece? Não se prepara devidamente, aí vem a morte e nos arrebata. E depois que morre, não há mais chance de arrependimento e de salvação. Ou então, chega o dia da vinda de Cristo e não estamos preparados. Por quê? Porque não vigiamos, não prestamos atenção nos tempos, nas estações, nos acontecimentos. Então nós, crentes, não temos desculpa. Nós precisamos nos preparar, estar vigilantes, estar preparado todo dia. A gente deve estar preparado como se Jesus viesse hoje. Não é difícil? É difícil. Você está muito alerta. Nesse grande intervalo do capítulo 7, há um selamento. E é interessante porque aqueles que são servos de Deus, eles serão selados. Selado quer dizer confirmados como servo de Deus. Essa confirmação pode vir de duas maneiras. Ou pela morte, quando você morre em Cristo, você morre selado. Porque você foi chamado para ser um servo de Cristo, você aceitou o chamado e pela fé andou nos caminhos traçados por Jesus. E quando morreu, você morreu em Cristo, morreu salvo em Cristo. Então você morreu selado. Você teve sua confirmação, porque quem morre em Cristo está salvo. Ele viveu como salvo e quando morreu, morreu como salvo. Morreu em Cristo. Lá em Apocalipse, capítulo 14, verso 13, diz: bem-aventurados ou felizes são aqueles que desde agora morrem no Senhor. Quer dizer, nesse período de Apocalipse 14, que é o período do fim, já perto do fim da porta-graça, quem morre em Cristo é um bem-aventurado. Então, para o crente em Jesus, morrer em Cristo é a melhor coisa que existe. Sabe o que seria bom? Você aceitar Jesus e morrer. Porque quem morre não peca mais. Mas lógico, que você aceita Jesus, mas vai morrer de imediato. Você morre para o pecado. Através do batismo, através da fé e do batismo, você morre para o pecado, para a velha vida, e ao sair da água, você sai para uma nova vida, para um novo estilo de vida. Mas aqueles que estão em Cristo vão continuar vivos. A maioria vai continuar vivo. E enquanto está vivo, deve permanecer vigiando, crendo, operando, cumprindo a missão até o dia da sua morte. Para aqueles que vão viver a última geração, que antecede o fechamento da porta-graça, quando a porta da graça fechar, o tempo da graça se acabar, aqueles que, ao chegar ao fim do tempo da graça, permaneceram em Cristo, permanecerão salvos. Porque até o fim do tempo da graça, eles estiveram ao lado de Jesus, guardando os mandamentos de Deus e vivendo pela fé em Jesus. Como diz Apocalipse 14, 12, aqui está a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Ou que têm a fé em Jesus e, por isso, guarda os mandamentos de Deus, porque é a fé em Jesus que motiva e inspira a pessoa a ser obediente a todos os mandamentos de Deus. Então é isso que acontece. O selamento vem pela morte e para a última geração o selamento vem pelo fechamento da porta-graça. Quer dizer, são momentos do qual não há retorno. Você não volta da morte de imediato, morreu, suas chances de arrependimento e perdão acabaram.
Ou então o tempo da graça finda, também suas chances de arrependimento e perdão se acabaram. Porque depois de terminado o tempo da graça, não vai haver mais salvação para nenhuma pessoa que até então não tomou sua decisão de aceitar Jesus como seu salvador pessoal. Então esse período aqui é chamado período de selamento. Você note que o sexto selo, ele conclui aqui falando da segunda vinda de Cristo. Mas esse selamento antecede e tem que anteceder a segunda vinda de Cristo. Esse selamento, ele acontece para essa geração, no caso, que vai viver a última geração, que vai viver o momento pré-advento, ou o momento que imediatamente antecede o advento. Então, essa geração tem que se manter fiel, né, aceitar Jesus, continuar com Jesus e perseverar até o fim com Jesus. Jesus disse lá em Mateus 24, 13, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não é que vai ser salvo só no fim. Ele deve aceitar Jesus, continuar com Jesus, perseverar ou persistir com Jesus, e quando seu tempo acabar, quer seja o tempo da sua vida com a morte, quer seja o tempo da graça, qualquer que seja esse momento que finda as oportunidades, você deve estar salvo ainda. Perseverar na fé, perseverar na salvação. Salvo todo dia. Todo dia eu preciso estar salvo. Todo dia eu preciso reafirmar minha fé em Jesus para permanecer com Jesus. E ele diz assim, depois disso, capítulo 7, verso 1, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Não que a terra é quadrada. Esses 4 cantos da terra são os 4 pontos cardeais. Norte e sul, leste e oeste. Conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre ave alguma. Vento, em profecia do Apocalipse, significa movimentos de guerra, de revoluções, movimentos de destruição. Então, durante algum tempo, Deus vai mandar os seus anjos sustentarem os movimentos bélicos da terra para que eles não destruam a terra. Porque vai chegar um tempo em que o próprio Deus vai destruir tudo sobre a terra. Mas antes que chegue o tempo certo, os anjos, 4 anjos são escalados para atuarem nos 4 cantos da terra, ou nas 4 direções da terra, norte, sul, leste e oeste, para que os movimentos bélicos, guerras, revoluções, tomada de poder, para que eles não destruam a terra. Não destruam o mar, não destruam as florestas, não destruam o meio ambiente, o ecossistema terrestre. Porque ainda não é tempo. Num tempo certo, Deus vai agir e toda a velha criação será destruída. Nós vamos ver isso depois. Mas vai ter o tempo certo, o tempo de Deus. Temos que esperar o tempo de Deus. Não cabe a nós sair destruindo as coisas, destruindo o planeta. Não cabe a nós. Nós devemos ser, gerenciadores do planeta, gerentes, para cuidar aquilo que está ao nosso alcance e faz parte do nosso trabalho. Nós devemos cuidar dos animais, cuidar das plantas, não com veneração, como se animais e plantas fossem elementos de adoração. Nós não somos panteístas, nós não adoramos as coisas, nós adoramos a Deus que fez as coisas, não as coisas. Mas o fato de não adorar as árvores, não adorar os animais, não adorar os astros, não adorar as coisas no planeta, apesar de não sermos panteístas e adoradores dessas coisas, nós devemos ser, existe uma coisa chamada mordomia do meio ambiente. Nós devemos ser gerentes cuidadosos das coisas que Deus criou, por respeito a Deus. Por respeito a... O fim último não é a coisa que nós conservamos. O fim último não é a árvore. O fim último não é o animal. O fim último não são coisas. Não é o oceano, não é o ar, não é o fim último.
Mas, como nós precisamos do ar, da água, dos rios e dos mares, precisamos das árvores, precisamos de um clima estável, precisamos que a natureza seja preservada e bem cuidada. E nós, os crentes em Cristo, devemos ser os primeiros a cuidar da natureza. Devemos cuidar, porque é criação de Deus e nós somos servos de Deus. Então nós somos gerentes, né? Nós somos até sócios de Deus no cuidado dessas coisas. Mas não devemos ter uma visão de adoração das coisas, porque seria uma visão panteísta, adorar o mar, adorar o rio, adorar as árvores, os animais. Não, devemos ter uma relação sadia com o mar, com as árvores, com os animais. Agora, no tempo certo, e Deus é quem sabe qual é o tempo, porque vai ser uma atitude de Deus, e ninguém pode contestar a Deus, Deus faz o que quer, Ele é soberano. No tempo dele, no tempo que Ele escolheu, Ele vai fazer o que tem que fazer com o sol, com o mar, com os rios, né? Com as árvores, com o meio ambiente, o ar que respiramos. No tempo certo, Deus vai cuidar dessas coisas. Diz assim mais, no verso 2, diz assim: vi outro anjo que subia do nascente do sol, quer dizer, do oriente. O sol nasce no setor do oriente, no leste. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. Quer dizer, os 4 anjos, ou 4 mensageiros de Deus, que estão nos 4 cantos da terra, norte, sul, leste e oeste, preparados para receberem a ordem divina para destruir o mar, destruir a terra, para essa destruição final, né? No tempo do fim, quando o tempo da graça terminar. Mas outro anjo sai do leste, do lado do nascimento do sol, do lado leste, e esse anjo, ele tem na mão o selo do Deus vivo. O selo do Deus vivo. E esse anjo, ele clama em grande voz aos 4 anjos, dizendo assim: aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. Dizendo, esse anjo forte diz assim: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Note, o anjo que aparece agora, depois dos 4 iniciais, ele não diz que a terra não será destruída. Ele não diz que o mar, as árvores, as coisas criadas, que elas não serão destruídas. Esse anjo diz que ainda não é tempo. Não esqueça que esse capítulo 7, ele pega um período de tempo entre 1844 e o fechamento da Porta da Graça. Somente depois do fechamento da Porta da Graça é que virão as 7 últimas pragas, como nós vamos ver em Apocalipse 16, e então essas coisas serão destruídas. Mas até lá, esses anjos recebem a ordem para evitarem que a terra seja destruída fora de tempo. Porque esse tempo não é o tempo do governante A, governante B, presidente dos Estados Unidos, presidente do Brasil, o Papa, ou outro dirigente de qualquer nação da Europa. Esse tempo é o tempo de Deus. Não esqueçam que Deus é o soberano. E nenhum homem pode dar ordem a Deus. E nenhum homem pode fazer uma obra que será de Deus, que Deus vai fazer no fim, e se antecipar a Deus e causar a destruição total. É Deus quem vai causar isso. Mas tem um tempo certo. Então esse anjo diz, olha, diz aos anjos, ou aos mensageiros de Deus, que estão nos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Esperem, aguardem o momento certo, porque tem uma obra a ser feita em relação ao povo de Deus. O povo de Deus precisa ser selado. Quer dizer, o povo de Deus na terra, nesse período, que é o período do fim de todas as coisas, esse povo vai ter que ser selado. E não pode destruir a terra antes que esse povo seja selado. Porque esse selamento
vai marcar, vai definir quem é de Deus e quem não é de Deus. Quem obedece a Deus e quem não obedece a Deus. Quem é crente verdadeiro e quem é crente falso ou não é crente coisa nenhuma. Então, esse tempo é um tempo de definição das coisas. É o grande intervalo de tempo, chamado tempo de tardança. Mas é um tempo importante. É um tempo de espera para que as coisas se definam. Então, nesse período de tempo, de 1844 até o fechamento da Porta da Graça, Deus está realizando uma grande obra. Nós vamos ver em Apocalipse 14, de 6 a 12, que há uma obra de evangelização internacional, evangelização global. Vamos ver isso em Apocalipse 14. Essa obra de evangelização global, total, planetária, ela já está acontecendo. E essa evangelização global vai convencendo as pessoas a rejeitar o mal e escolher o bem, a se separarem de Satanás e correrem para Cristo. Então, muitas pessoas vão se converter. Também muitas pessoas vão abandonar a fé, vão apostatar da fé, como disse Paulo, seguindo espíritos de demônios. Então, é um tempo de definição. Quem fica ou quem sai da igreja. Quem se torna crente verdadeiro e quem abandona as fileiras do mestre para marchar nas fileiras de Satanás. É nesse tempo, nós estamos vivendo esse tempo. Existe uma escritora nossa que ela chama tempo de peneiramento. Ela usa a imagem, as pessoas que trabalham na roça com café ou com feijão ou milho, sabem o que é isso, pega a peneira, põe o grão na peneira e sacode o grão e o vento leva o que é palha. Então é um tempo de se definir quem é palha e quem é grão verdadeiro, quem é trigo, quem é joio. Você se sente como palha ou se sente como um trigo verdadeiro? Você é fiel a Cristo ou você é mais ou menos? É um crente palha, que qualquer coisa leva você. Qualquer vento de doutrina, qualquer ensino que aparece de A ou de B, qualquer pregador que aparece dizendo umas coisas, aí você segue. É com isso que eu vou. E abandona Cristo, abandona a verdade da Bíblia, a solidez da palavra de Deus e sai com isso. Então nós estamos vivendo esse tempo. Tempo de tardança, tempo de intervalo entre 1844 e o fechamento da Porta da Graça, que não sabemos exatamente qual é a data. Estamos vivendo esse tempo. Então é um tempo de definição. Pessoas estão aceitando Jesus, se convertendo, e pessoas estão dormindo. Ah, já sou crente, não tem problema. Como aquela carta a Laodiceia. Os mornos. Então é tempo de os mornos se definirem. Ou querem passar de morno para quente, se consagrando de vez a Deus, ou querem passar de morno para frio, abandonando a fé e indo para longe de Jesus. É um tempo exatamente de definição. É esse nosso tempo. Tempo de muita insegurança, muita pressão, muitas vozes falando, muita gente dizendo um monte de coisa. Está a internet aí, com suas redes sociais. Aí muita gente escreve tanta bobagem, tanta interpretação errada, mas também gente que escreve bem, que apresenta a verdade ali na internet. Os canais de televisão dizendo um monte de coisa desconexa. Muitos canais que dizem que são evangélicos pregando a mentira, universalmente anunciando a mentira. Mas tem os canais que também apresentam a verdade. E você vai fazendo o quê? Fazendo uma comparação entre a verdade e o erro, a mentira e a verdade. Você vai fazendo comparação. Você tem inteligência para isso. Deus lhe dá inteligência para isso. Então, esse é o tempo. É o tempo de selamento. Quer dizer, é o tempo de definição. Como você vai morrer? Você vai morrer como um selado de Jesus, que morre na fé, aceitou Jesus, continuou em Jesus, persevera em Jesus, você casa, cria seus filhos, vem os netos e você continua ensinando que o único caminho é Jesus. A única solução é Cristo.
porque você persevera na fé dia e noite, louvando a Deus, cantando hinos, cumprindo a missão. Então, quando você morre nessa fé bendita, morre como um selado. Ou então, se você vai viver até Cristo voltar, até a porta da graça fechar, a porta da graça se fecha, quer dizer, o tempo da graça se acaba, mas você ultrapassa esse tempo continuando salvo em Jesus, porque nunca desistiu de Jesus. É peneiramento. Uns saem, outros entram. Uns apostatam e outros se convertem. Uns escolhem ser fiéis e outros escolhem ser Maria vai com as outras. Banda voou e desaparece da igreja e deixa o evangelho, deixa Cristo, volta para o mundo e seu estado se torna pior do que o anterior. Então, note, irmãos, esse tempo de selamento é para isso. Aí Deus dá ordem aos anjos que estão cuidando desse assunto da destruição da terra, para que não destruam por enquanto. Ainda é tempo. Tempo de graça, tempo de oportunidade, tempo de salvação. Só no fim, quando o tempo da graça acabar, aí não vai haver mais oportunidade de arrependimento nem de conversão. Então pode destruir tudo, porque já não interessa mais, porque vai desencadear todo o processo final e então Cristo vem e nos leva para morar com Ele lá no céu por um tempo, por 1000 anos, tal. Então essa ordem do anjo, não destruam a terra por enquanto, porque é tempo de selamento, quer dizer, é tempo de definição. O selamento é uma confirmação na fé, confirmação no evangelho, confirmação na esperança. É esse tempo. O tempo agora que a gente está vivendo, já é esse tempo de confirmação. Começou em 1844, pela profecia bíblica, e vai se estender até o fechamento do tempo da graça. Verso 4. Então vi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. 144.000. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben, 12.000, da tribo de Gade, 12.000, da tribo de Asser, 12.000, da tribo de Naftali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Issacar, 12.000, da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Só não menciona a tribo de Dan aqui. Na verdade, quando Jacó abençoou a José, diz que o José tinha direito à porção dupla no povo de Deus. Então, Efraim e Manassés, que eram filhos de José, eles passaram, cada um a ser chefe de uma tribo. Dan sai dessa lista, porque não sabemos exatamente a razão, mas José passa a ter 2 lugares. Agora é interessante, esses 144.000, veja só, diz assim, verso 9, depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Então, uma grande multidão que ninguém podia contar. Esse 144.000 é um número simbólico, não é um número real. Não quer dizer que só 144.000 irão ser salvos. Aqui ele cita o nome de Israel. Mas a igreja também é Israel. O Israel de Deus, ele se prolonga na igreja. O Israel étnico, nacional, rejeitou Cristo. Mas muitos milhares dentro do Israel étnico, do Israel nacional, aceitaram Jesus como Messias, como seu Salvador. E até hoje tem judeus, tem israelitas se convertendo em discípulos de Cristo, até hoje, reconhecendo que realmente Jesus é o Messias. Esse número não é literal. Não são 144.000 servos de Deus, literalmente falando. Porque nem todos os que eram de Israel eram crentes em Jesus. Mas Israel, eu disse assim, Israel forever, quer dizer, Israel para sempre.
ele se perpetua através do Messias, que é o renovo. O Messias é o renovo, que traz vida nova para o povo de Israel. E através do Messias, Israel se perpetua, porque todo aquele que se junta a Jesus como Messias, como Cristo Salvador, também se torna o Israel segundo a promessa, o Israel da aliança, o Israel da nova aliança. Então, Israel não acaba. Não estamos falando do Israel lá na Ásia Menor, no Oriente Médio. Estamos falando do Israel espiritual, que pode ter israelita, tem israelita que é crente em Jesus e tem israelita que é incrédulo. Tem gentio que é crente em Jesus e tem gentio incrédulo. Mas os que são de Jesus, quer do meio dos judeus, quer do meio dos gentios, eles formam esse grande Israel que vai entrar no céu como troféus da vitória de Cristo na terra. 144 mil, eu vejo como uma multiplicação de 12 vezes 12 vezes 1000. 12 representando o Velho Testamento, as 12 tribos de Israel, 12 representando os 12 apóstolos de Jesus, então 12 vezes 12, vezes 1000. 1000 é um número universal, indica universalidade, quer dizer, todos os crentes em Cristo, quer judeus, quer gentios, são representados pelo número 144 mil. 144 mil é um número simbólico, metafórico, tipológico, de todo o povo de Deus, representando o Velho Testamento e representando o Novo Testamento, representando o Israel segundo a Velha Aliança e o Israel da Nova Aliança, que é a igreja. Então, multiplicando por 1000, que indica universalidade, então nós temos 144 mil. Então, esses 144 mil estão aqui, essa grande multidão. Não são duas multidões, é uma grande multidão que vai adentrar o céu. Os 144 mil estão dentro dessa grande multidão, que eles vão adentrar o céu. E eles clamavam em grande voz, dizendo, verso 10, ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro, pertence a salvação. Já pensou? Coisa bonita, né? Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, que é Jesus Cristo, pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, e os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono, se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, amém, quer dizer, é o fim, amém, acabou, a história da redenção está acabando. Assim, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus. São 7. 7 indica totalidade, plenitude. Vamos contar? São 7? Vamos ver. O louvor, 1. E a glória, 2. A sabedoria, 3. As ações de graça, 4. A honra, 5. O poder, 6. E a força, 7. Seja o nosso Deus pelos séculos e séculos. Amém. Quer dizer, a plenitude do louvor, a plenitude da ação de graça, a plenitude da sabedoria, a plenitude de que mais? Da honra, do poder, da força, sejam atribuídas a Deus. Então, tudo que nós vamos receber é dom de Deus. O louvor, a honra, a ação de graça, o poder, a sabedoria, são dons que a gente recebe de Deus para louvar a Deus, para exaltar o nome de Deus. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Nós somos humanos, devemos tudo a Deus, que através de seu Filho Jesus Cristo providenciou a eterna salvação para nós. Então nós devemos ter sempre um coração agradecido, não devemos nos vangloriar, não devemos nos orgulhar, achar que somos o dono do pedaço, achar que estamos recebendo tudo isso porque somos importantes, porque somos crentes de igreja A, igreja B, igreja C. Jesus não vem salvar a gente e buscar a gente, os seus salvos, porque eles são de igreja A e de igreja B, mas porque eles pertencem a Deus, eles são propriedade do Senhor,
Porque Cristo os comprou para Deus, diz Apocalipse 5:9. Cristo, com o seu sangue, os comprou para Deus. E eles aceitaram o resgate. Pela fé aceitaram Jesus, pela fé aceitaram o resgate, pela fé viveram nesse mundo, enfrentando obstáculos, enfrentando a ira do diabo, enfrentando perseguições, enfrentando poderes desse mundo que tentaram destruí-los, mas foram avante, sempre em nome do Senhor, com sabedoria, com honra, com ação de graça, porque a finalidade da vida desse povo é louvar ao Senhor. Eles vivem para louvar Cristo, eles vivem para dar honra e glórias a Cristo, com a vida, com a palavra, com os pensamentos, com a maneira de ser e de agir. Tudo é dedicado para a honra de Cristo. E agora estão diante do trono a grande multidão de salvos de todos os cantos da terra, selados, né? Selados pelo sangue de Cristo, selados pelo Espírito Santo, como diz Efésios 4:30. Não entristeçais ao Espírito Santo, no qual foi selado para o dia da redenção. Então, esse servo de Deus, aos milhares e milhares, uma grande multidão incontável, eles se encontrarão diante do trono e vão cantar glórias e aleluias a Deus o Pai e a Jesus Cristo o Filho. Então, um dos anciãos tomou a palavra dizendo, né? Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Olha que pergunta interessante. O personagem que está lá no céu, um dos 24 anciãos, ele pergunta: quem são esses? Quem é essa grande multidão que estão vestidos todos de branco e que estão diante do trono? Quem são eles? Vieram de onde? E a resposta foi: respondi, meu Senhor, tu sabes. O apóstolo não tinha resposta. Senhor, tu sabes. Ele, Cristo, então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram do sangue do Cordeiro. São estes que vêm da grande tribulação, perseguição, humilhações, violações de seus direitos mais pessoais, prisão, morte, passaram fome, passaram sede, foram tratados como animais selvagens, foram tratados como assassinos pelos mensageiros de Satanás, pelos reis, pelas rainhas, pelos presidentes, pelos primeiros ministros, pelos esses fantoches de Satanás, que não podem ver a vitória da igreja, que se incomodam e ficam ciumados com a vitória de Cristo. Por quê? Porque eles seguem o diabo, seguem o dragão terrível de Apocalipse 12, e não aceitam a vitória de Cristo, não aceitam que esses servos de Cristo, fraquinhos como parecem ser, simples, humildes, muitos deles paupérrimos de bens materiais, mas vitoriosos em Cristo. E o diabo não aceita isso. O diabo usa seus fantoches, seus bonecos de marionete que ele tem na terra, muitos deles cheios de poder, são presidentes, são reis, são rainhas, são filósofos, mestres, homens de universidade, homens de ciência, que dizem que a ciência está contra esse servo de Deus, mas eles venceram, todos eles. Mas não venceram pela raiva, não venceram pela violência, não venceram pelas revoluções das armas, mas venceram pelo sangue do Cordeiro. Venceram pelo sangue de Cristo, venceram pelo sangue de Jesus. Eles confiaram em Cristo, que Cristo podia ressuscitá-los, dar-lhe nova vida, mesmo que fossem mortos pela causa da verdade, ainda assim eles poderiam ser ressuscitados como Jesus prometeu. Então morreram na fé e agora estão ali diante do trono, uma grande multidão, multidão que vem de tempos longínquos, de terras longínquas.
Alguns vêm do começo da história humana na Terra. Outros vêm da Idade Média. Outros vêm do primeiro século. E outros vêm da batalha final, do fim dos tempos, quando Satanás vai arremeter contra os servos de Deus para fazê-los desistir da fé, de acordo com o Apocalipse. Apocalipse 13, Apocalipse 17 fala desse trabalho de Satanás, Apocalipse 12 também. Trabalho de Satanás para calar a igreja, para calar os servos de Deus, mas eles não vão calar. Eles só silenciam pela morte. Mas quando morrem, morrem porque testemunharam de Jesus. Morrem fiéis. Agora vão receber a coroa da vida. Agora vão receber a vida eterna. Agora vão receber dos lábios de Cristo bem-estar, servo bom e fiel. Entra na posse do reino que foi preparado para vocês desde a fundação do mundo. Então, é esse o tempo de intervalo, 1844 até o fechamento da Porta da Graça. Estamos caminhando para o término do tempo da graça. Todos esses sinais, essa pandemia, essas coisas, tudo isso é sinal para advertir o povo de Deus de que o tempo está próximo. Ainda não é o fim de tudo, mas o tempo está próximo, assim como o sinal no sol, na lua e nas estrelas, o grande terremoto de Lisboa e os outros terremotos que tem dado, especialmente naquela área da janela 1040, onde há terremotos horríveis, tsunami, que mata milhares de uma só vez. Tudo isso é advertência. É Deus dizendo, eu estou chegando. O fim está chegando. E todos precisam se preparar. Então são advertências. E quem é inteligente, está ligado com Jesus e é guiado pelo Espírito Santo, vai apressar ainda mais o seu preparo. Vai se preparar com maior intensidade. Vai apresentar mais, testemunhar mais de Cristo, estudar mais a Bíblia, ter uma vida de oração. Por quê? Porque o tempo está próximo. Muitos pastores nossos morreram nessa pandemia. Alguns jovens, alguns já aposentados, e alguns possivelmente ainda irão morrer, estão entubados, doentes. E nós oramos por eles. Não queremos que eles morram, porque ainda podem testemunhar muito Jesus. Mas pode ser que Cristo deixe que eles morram, para ressuscitá-los no último dia e levá-los para o céu. Mas todos esses que morrem em Cristo vão estar nessa grande multidão. Eu quero estar com minha família nessa grande multidão de salvos. Eu quero estar. Eu estou me preparando para isso. Eu estou firmado na fé em Cristo exatamente para isso. Para estar nessa grande multidão. Quando chegar a minha vez, então eu posso morrer. E talvez, possivelmente, vou morrer antes de Jesus voltar. Mas eu quero morrer salvo, morrer em Cristo, morrer firme no caminho do Senhor. E eu quero que meus filhos, meus netos, também tenham essa mesma fé que eu tenho, que minha esposa tem, de estar firmados na palavra, firmados em Cristo, custe o que custar. É isso que eu quero para meus filhos e meus netos. E eu oro todo dia, Senhor, ilumina meus filhos, ilumina meus netos, para que eles sejam inteligentes e não desistam jamais de Jesus, mas permaneçam na fé, até que tu venhas e recolhas todos nós para o teu reino. Então, irmãos e amigos, esse tempo de Apocalipse 7 é o tempo de intervalo entre 1844, que inicia o chamado juízo investigativo, que ainda vamos estudar lá na frente, e também o fim do tempo da graça, tempo de tardança, tempo de definições, tempo de selamento, tempo em que as coisas têm que ser definidas. Não pode ser mais ou menos. Não pode ser um pé na igreja e um pé no mundo. Mas tem que ser os dois pés bem firmados em Cristo e na sua igreja. Como diz um hino que nós cantamos, com os pés na terra e os olhos no céu, nós vamos caminhando para a frente e para o alto, até que Cristo venha e nos recolha para o seu reino. É esse tempo, o tempo é agora. Não desperdice esse tempo. Então ele diz, quem são? De onde vieram esses? Quem são estes? De onde vieram? Eles vieram da grande tribulação da terra. A terra passando por tribulações. O que a gente está vendo agora é uma tribulação com essa pandemia.
amedrontando muita gente. Tem muita gente com medo. Tem muita gente, a ansiedade, os níveis de ansiedade cresceram muito. Tem muita gente que pensa que vai morrer do dia para a noite, que vai pegar essa doença, vai ser entubado e nunca mais vai sair. Pode ser que alguns vão ser, como alguns já foram. Só no Brasil, 250 e tantos mil. Nos Estados Unidos, mais de 500 mil. No mundo todo, cerca de 2 milhões de pessoas já morreram com essa doença. E quase 50 milhões de pessoas ou mais já pegaram a doença, ou de uma maneira forte ou de uma maneira fraca. Então é uma provação. Não é o fim ainda, mas é uma provação. É uma provação. É um tempo de tribulação. Não esqueça isso. A grande tribulação. Cada geração passa por um tipo de tribulação. A nossa, nós estamos vivendo agora. Muita tribulação, muita apostasia, muito crente falso, muito crente verdadeiro, a igreja frágil, parece que vai cair, mas Cristo a sustenta, e líderes realmente fiéis e dedicados, em nome de Jesus, sustentam a igreja, dão à igreja o tom certo da trombeta, para que a igreja avance em nome de Jesus, apesar dos percalços, apesar das pandemias da vida, apesar das provações e perseguições, mas tem líderes bons aí, homens e mulheres de Deus, que dirigem a igreja, que dizem à igreja o caminho que ela deve seguir, que repreendem o erro, que corrigem quando a igreja está se desviando, que apontam, não, é por aqui, irmãos. Não desista da fé e anima os seus irmãos em Cristo. Líderes valorosos em cada igreja nossa, tem líderes valorosos, homens, mulheres, jovens e até juvenis e crianças valorosos, que não têm medo de pregar a palavra com coragem. Estão aí, nas nossas igrejas, nas outras igrejas, estão aí, corajosos, que não temem chamar o pecado pelo seu próprio nome, que não têm medo de dizer que são crentes em Jesus na universidade, nos colégios, no ambiente de trabalho. Estão testemunhando com a palavra, testemunhando com exemplo de vida. E louvado seja Deus pela existência desses jovens, desses meninos e meninas, de homens e mulheres sábios, cheios do Espírito Santo, que estão dando o sonido certo, a trombeta, que chama o povo de Deus para uma caminhada de fidelidade. Agora mesmo tivemos 10 dias de poder aí, que é famílias sendo totalmente fiéis a Cristo. Olha que coisa linda. 10 dias orando e jejuando pela fidelidade da igreja. Foi lindo, a igreja passou momentos muito bonitos com isso. Então, quem são eles? Eles vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e as alvejaram com o sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus, que é por essa razão, pelo motivo de terem lavado suas vestiduras no sangue do Cordeiro, é que agora, nesse momento que eles estão entrando lá, depois do fechamento da porta da graça, quando Jesus voltar e levá-los para o céu, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Seu tabernáculo quer dizer a sua proteção, a sua tenda para cobri-los. Eles passaram por fome, privações, sofreram muito as caminhadas aí pelo deserto tentando fugir do diabo, mas eles agora, o tabernáculo do Senhor vem sobre eles e os protege, lança sua sombra benfazeja sobre eles. Jamais terão fome, muitos deles passaram muita fome. Nunca mais terão sede, muitos deles sofreram com falta de água. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Aleluia, amém. Valeu a pena servir a Cristo, não valeu? E não tem valido? Olha, faz 55 anos que eu estou nessa caminhada. Eu era um garoto quando eu comecei a andar nos caminhos do Senhor,
lá no interior de Pernambuco. Era um garoto. Eu tinha 11 para 12 anos de idade quando comecei a frequentar a Igreja do Senhor. E desde aquela data, 11 anos de idade, hoje eu estou completando 70 anos, aí nesse ano de 2021, ainda estou vivendo 900, né? Estou completando 70 anos. Dos 12 anos aos 70, o Senhor tem me sustentado, tem me guiado, tem guiado meus filhos, guiado minha casa. Errei muitas vezes, pequei muitas vezes, mas nunca abandonei a igreja do Senhor. Nunca abandonei os caminhos do Senhor. Mas teve momentos em que eu não fiz o que é certo, não pensei o que é certo. Tive meus próprios pecados, minhas próprias crises pessoais, existenciais. E eu creio que você também, seus filhos também, seus netos também, qualquer líder da igreja também passou dos seus perrengues, suas dificuldades. Alguns passaram fome, passaram sede, passaram crise e mais crise. Alguns foram presos, torturados, humilhados porque servem a Cristo. Para nós, os adventistas do sétimo dia, muitos não tiveram emprego porque perseveraram em guardar o santo sábado do Senhor. E os patrões, movidos por Satanás, lhes negaram o emprego porque ele não trabalhava no sábado. Outros foram tentados, até ofereceram a eles vantagens e propinas para trabalhar no dia do Senhor, para ir à faculdade no dia do Senhor ou ao colégio, mas não foram. Resistiram a toda tentação do diabo, a toda provação, mas não foram infiéis. E pode ser que algum, em algum momento, tremeu, vacilou, mas depois se arrependeu e voltou, e se firmou na fé, se firmou no caminho do Senhor. Então, todos esses estarão nessa grande multidão. Só vão estar vencedores, só vão estar fiéis, só vão estar pessoas que superaram tudo que é obstáculo, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, e chegaram até ali. Muitos morreram e Deus ressuscitou. Outros ficaram vivos porque eram da última geração e tiveram seus corpos transformados, como diz 1 Coríntios 15, 51 a 54. Mas ali está a grande multidão. Multidão de salvos, multidão de vencedores, multidão de vitoriosos, pelo poder da palavra, porque lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Todo o pecado deles foi limpo, foi purificado, foi perdoado, e a vida deles foi purificada pelo sangue de Cristo. Amém, meu Deus, quanta coisa boa nos aguarda. O melhor para nós, os crentes, ainda está por vir, ainda está no futuro. A gente não viveu nem a metade das coisas melhores que Deus tem para nós. Elas estão no futuro. A partir do momento que Jesus voltar, recolher o seu povo para a eterna glória, aí sim vai ser o melhor momento para o povo do Senhor. E você que está me ouvindo, está assistindo essas aulas do Apocalipse, você está sendo convidado por mim e por Jesus para fazer parte dessa grande multidão. Não da multidão de perdidos, não na multidão de apóstatas, não na multidão de pessoas que dão as costas para Cristo, mas a multidão de salvos, cujas vestiduras foram branqueadas no sangue do Cordeiro, e estarão de pé diante do trono do Senhor, louvando, cantando, exaltando o nome de Deus o Pai, o nome de Cristo e também a presença do Espírito Santo. Você quer isso? Você está querendo estar nessa grande multidão de salvos? Você vai comigo e com os outros crentes que estão fiéis a Jesus, caminhando em direção a essa grande multidão? Esse é meu convite para você. Em nome de Cristo e pelo poder do Espírito, arrependa-se dos seus pecados, aceite Cristo como seu Salvador e se lance em seus braços para que você esteja nessa grande multidão do povo de Deus. Quando terminar esse tempo de intervalo, esse tempo de tardança, Jesus vai voltar e vai buscar todos os selados para levá-los para o reino dos céus. Permita que o Espírito Santo cele você. Não entristeça o Espírito Santo,
no qual você foi selado para o dia da redenção. Mas persevere, persiste, e quando Jesus vier, você vai ser levado para o céu nessa grande multidão. Que Deus nos abençoe, que essa nossa fé seja renovada a cada dia e a nossa esperança esteja sempre viva em Cristo e em sua palavra. Vamos orar? Querido Jesus que está nos céus, obrigado por tanta coisa maravilhosa que tu tens para nós, tanta bênção, tanta riqueza, tanto brilho, tanta luz, e ser lavado no sangue do Cordeiro, ter as vestiduras brancas da justiça de Cristo. Senhor, isso é maravilhoso. E é tudo de graça. Tudo de graça e pela graça. Porque Jesus deu sua vida por nós e pagou o preço. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício. Obrigado, Espírito Santo, pelo teu consolo. No meio dessas dores, aflições, o Senhor está nos consolando. O Senhor é o Espírito de consolo. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado. Amém. Obrigado por você ter estado conosco e estudado a palavra de Deus. E a gente vai para o capítulo 8 na próxima aula. Prepare-se lá. Pode já estudar em casa. E na próxima aula nós teremos juntos aqui o capítulo 8. Que a paz do Senhor esteja com vocês.